Olá, eu sou a Cris Santos e esse daqui é o Instituto Terapêutico e hoje eu venho trazer para vocês um arquétipo de liderança, de coletivo e uma liderança não ditadora, uma liderança sábia, uma liderança coletiva, uma liderança de mais igualdade, que é o arquétipo do lobo. O arquétipo do lobo, ele vai trazer para vocês o quê? Uma estratégia, mas uma estratégia buscando o interesse do coletivo. Por quê? Porque o lobo, ele anda em grupo, tá? Então o lobo, ele precisa dessa cooperação. Então ele é um arquétipo de liderança, de estratégia, porém de uma estratégia coletiva, o que vai fazer bem para o grupo, o que vai fazer o grupo se desenvolver. Excelente, né, para gerentes, pessoas que precisam liderar outras pessoas, às vezes precisa ativar um projeto, então esse arquétipo do lobo, ele vai ser muito interessante. Outro ponto do arquétipo é a parceria. Ele vai atrair facilmente parceiros. Às vezes tu precisa desenvolver um projeto, às vezes tu precisa delegar, às vezes tu vai ser intuído a ir em algum lugar, que tu vai encontrar alguma pessoa que vai ser aquela parceria perfeita para executar o teu projeto. Outro ponto muito interessante é a colaboração em grupo. Ele se dá muito bem em grupo. Uma outra questão bem interessante do arquétipo do lobo é a força. Ele tem força. Para quem não sabe, o lobo, ele não é domesticável, ele é um animal selvagem. E para ele poder sobreviver na natureza, ele precisa utilizar dos seus melhores recursos, das suas melhores estratégias. E a força é um dos pontos bem interessantes do arquétipo do lobo. Eu vou trazer para vocês também em quais situações deve se ativar o casal de lobos, tá? Por quê? Porque o lobo, ele é monogâmico, ele é fiel, ele é leal à sua parceira. Ele escolhe uma parceira e ele fica com ela. Então ele é um arquétipo extremamente interessante para casais, tanto para quem já tem um relacionamento, quanto para quem está buscando um relacionamento sério. Uma outra questão do arquétipo do lobo é a sedução. Sabe aquele ar de mistério? Aquela pessoa que seduz, que passa e tu olha assim, nossa, essa pessoa tem um ar, tem algo de diferente, tem um brilho, tem, sabe, aquela sensação de sedução. Por quê? Porque o lobo, ele se comunica muito bem, ele fala muito bem, ele se coloca muito bem, porque o lobo, ele é extremamente atento aos detalhes. Porque pra gente liderar um grupo, a gente tem que ver o quê? Tudo, a situação como um todo. O lobo também, ele pode ser muito metódico. Então ele pode demorar um pouco para agir, para desenvolver a estratégia, mas ele vai desenvolver a estratégia sabendo o começo, o meio e o fim. Por que é importante isso para ele? Para ele ter opções, para ele desenvolver planos, para ele não ser pego de surpresa. Uma outra questão bem interessante é que quando a gente utiliza o arquétipo do lobo, a gente tem um poder maior de impressionar. A nossa comunicação é mais assertiva, a nossa comunicação ela é mais sedutora. É como se tu conseguisse falar exatamente aquilo que a pessoa precisa ouvir. É como se tu conseguisse ler a pessoa, entende? Um outro ponto bem legal, além da comunicação assertiva, é a estabilidade no relacionamento, tá? Se o teu relacionamento tá meio frio, né? Se vocês estão com alguma briga, se vocês não estão mais, né, tão unidos, tão... E, gente, quando eu falo fiel, não é só a fidelidade de casal, mas às vezes projetos muito diferentes, momento de vidas diferente, às vezes a rotina, né, de casa, filho, acaba dando, né, aquela esfriada. Então ativem, né, para voltar essa união, essa parceria dos dois. E para quem não tem, como eu disse, ativa
para buscar um relacionamento sério, para aquela pessoa certa aparecer e realmente, né, te levar a sério para vocês poderem começar, né, alguma história que vai sim ter um futuro ok. Ele é um arquétipo extremamente equilibrado. O arquétipo do lobo, ele tem o equilíbrio, tanto físico quanto emocional. Para quem já liderou pessoas, para quem já trabalhou em grupo, sabe que tu tem que ter um equilíbrio muito grande, porque só pela emoção não dá certo e só pela razão muito menos, né? Então o arquétipo do lobo, ele vai trazer um equilíbrio em todas as áreas. Poder de atração, instinto, intuição, e ele é um arquétipo amável, mas é um arquétipo não meloso, é um arquétipo que tem um olhar refinado, sabe? Tu olha ali e pensa, nossa, tal pessoa tá precisando disso, tal pessoa tá precisando dessa ajuda, tal pessoa tá precisando desse investimento, tal pessoa precisa fazer esse curso para poder se aprimorar. Então o arquétipo do lobo, ele é muito, muito bom, ele tem muitas qualidades, eu super recomendo ir para vocês. No lado sombra desse arquétipo só tem 2 pontos, né, no meu ponto de vista, que é negativo. O lobo, ele precisa de um espaço, né, durante o ano, ele precisa de um tempo para se isolar. Eu, particularmente, como uma escorpiana, eu acho que a gente precisa, assim, da reclusão, a gente precisa, assim, de um tempo para ficar mais introspectivo, para a gente poder refletir e pensar. Eu gosto desse isolamento, eu, particularmente, não acho um lado sombra, mas tem pessoas que acham ruim ter que se isolar, ruim ficar com a sua própria companhia, ruim ter que refletir a sua vida, suas atitudes. Muitas vezes a gente não quer olhar para si próprio. Eu, particularmente, acho muito bom e eu acho realmente que é assim que a gente aprende. E o segundo ponto é que o lobo não gosta de ser controlado, porque ele tem um instinto de liberdade, tá? Então, tentar controlar o lobo, dizer o que ele deve fazer, como ele deve fazer, vai trazer, sim, discórdia e muita briga, tá? Então, não tente controlar o lobo. Ele sabe, ele sente, ele utiliza os instintos dele, o corpo, ele demora um pouquinho para agir, mas a estratégia dele é sempre muito assertiva, é tudo muito cuidado, é tudo muito analisado. Então confie sim nos instintos do arquétipo do lobo. Esse é mais um vídeo para vocês sobre arquétipos. Me conta aqui se vocês já utilizaram, se vocês querem o vídeo de casal, como ativar, né, o casal de lobo, em qual circunstância a gente deve utilizar esse arquétipo, e me conta as experiências de vocês. Para quem precisar passar em consulta particular, o meu contato tá aqui na descrição. Agende seu horário com consultoria de arquétipo, numerologia do seu nome, ou a data do seu nascimento, ou a mesa radiônica, quando a gente precisa fazer aquela limpeza, quando a gente precisa fazer aquele divórcio energético com alguém, né? Tirar aquela vibração da tua vida, ou simplesmente para quando precisa harmonizar o teu espaço físico ou o teu corpo. Um beijo e até o próximo vídeo.